Olá minha gente, graças e paz, eu sou Tairone Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos, como sempre, tratar de um tema muito polêmico dentro do meio cristão. Se não tiver polêmica também vale tanto a pena, né? A gente tem que ter polêmica aqui para poder movimentar o canal de alguma forma. E hoje o tema disso daqui é: eu quero ser tatuado como Jesus é. Só que não. Meu Deus do céu. Antes que me atirem pedras e que digam que eu estou usando preceitos para defender um lado ou defender o outro, eu não estou aqui para isso. A minha intenção, inicialmente pelo menos, é provar biblicamente quais são os argumentos dos dois lados e mostrar o porquê de alguns posicionamentos da igreja tradicional e o porquê de alguns posicionamentos da igreja mais liberal, ok? Bom, como você já deve saber, falar sobre tatuagem, falar sobre marcar o corpo, falar sobre questões estéticas de uma forma mais geral, é sempre um conteúdo que causa certos confrontos, principalmente quando se trata de doutrina bíblica, doutrina eclesiástica e conceito pessoal. Então vamos lá. Qual é o primeiro ponto concernente a tatuagens na Bíblia? O primeiro ponto nós vamos encontrar lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 18, aonde vai fazer uma referência a não realizar homenagens aos mortos em seu próprio corpo, fazendo um certo tipo de mutilação, e nem marcar o seu corpo de qualquer outra forma. Esse texto faz uma referência direta ao que se considera por paganismo, ao que nós consideraríamos como idolatria. Era muito comum naquelas sociedades ao redor de Israel que as pessoas, ao seus parentes falecerem, elas marcarem o seu corpo para fazer uma homenagem, para eternizarem aquela pessoa no próprio corpo mortal. Outras pessoas argumentam dizendo o seguinte: Tairone, mas Paulo disse que trazia no corpo as marcas de Jesus. Então ele era tatuado? Não. A Bíblia está falando, e Paulo está relatando, que graças aos sofrimentos que ele sofreu durante a sua trajetória cristã, ele traz cicatrizes em seu corpo que glorificam a Deus em sua totalidade. Que dizem que ele está sofrendo não porque ele é Paulo o fariseu, não porque ele é Paulo o escriba, não porque ele é Paulo o carinha, o bambambam da situação. Não. Está dizendo apenas que ele é um servo de Cristo, que foi digno de sofrer essas perseguições. Se você quer chegar a ser um pastor, grande pregador ou qualquer outra coisa nesse sentido dentro de uma igreja tradicional, evidentemente você vai ter que ter alguns aspectos pessoais que vão limitar a sua conduta social, moral e familiar. Isso não quer dizer que é proibido se ter ou fazer uma tatuagem. Eu não estou dizendo isso. Por favor, não coloquem palavras na minha boca. O que eu estou dizendo é que, assim como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, nós precisamos ser santos em toda a nossa forma de viver, assim como o nosso Deus é santo. Isso não quer dizer que algumas coisas sejam condenáveis somente porque alguém está dizendo que é. A Bíblia abre espaço para algumas coisas e é sobre isso que nós vamos tratar. É bom que você tenha em mente que nós estamos em uma guerra espiritual, antes de a gente continuar sobre o tema, que nós estamos em uma guerra espiritual que constantemente seremos tentados e provados dentro dos nossos próprios desejos, dentro das nossas próprias vontades, a fim de nos afastarmos da vontade de Deus. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender que ninguém é tentado para longe daquilo que quer. Nós só somos tentados porque nós somos envolvidos por nossas vontades carnais. Isso vale para aspectos sexuais, isso vale para aspectos psicológicos, emocionais, e isso vale para práticas sociais e físicas, ok? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a tentação gera o pecado gera a morte. E nós só somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E o que são essas concupiscências? Nossas vontades, nossos desejos. Aquilo que a gente sempre anseia fazer, mas que nos é limitado de fazer por aspectos éticos, morais, sociais, familiares, etc. Então vejamos aquilo que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11, e logo em seguida o versículo de número 16. Olha o que está escrito. Amados, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Versículo 16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O que esse texto quer dizer? Esse texto está dizendo o seguinte: olha, se você é cristão, se você é crente em Jesus, você precisa entender que você não é desse mundo, você é um forasteiro aqui, você aqui está de passagem. A nossa vida não se limita a isso daqui, a nossa vida será na eternidade. Mas para isso você precisa abrir mão de algumas coisas que são desejosas na carne, mas que não edificam o seu espírito.
Lembrando que a nossa carne milita contra o nosso espírito e ambos estão em uma guerra travada para saber qual vai vencer. Se a carne vencer, isso significa que você é dominado pelo mundo e você está usando da sua liberdade cristã como aspecto, como desculpa para praticar as suas próprias malícias. Se o seu espírito vencer, isso implica dizer que você é um cristão que ama fervorosamente, que perdoa ardentemente e que entende que algumas coisas são erradas, mas que não são erradas para todos. Eu vou explicar isso agora. Em Romanos capítulo 13, versículo 14, nós vamos encontrar alguns aspectos bíblicos sobre essa questão de edificação que são muito interessantes. Vejam bem, versículo 14 diz o seguinte: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse, ela é imunda. Versículo de número 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros. Versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Eu sei que a salvação é individual e que nós individualmente prestaremos contas diante de Deus de nossos atos. Eu sei disso. Mas a salvação também está relacionada conforme aquilo que nós vivemos em comunhão uns com os outros. Existem pessoas que apenas cometem pecados por causa dos pecados ou das formas de pecados vistas pelos outros. Não porque elas acham que é errado, mas porque elas viram alguém fazer aquilo que para elas era errado e elas duvidam daquilo e aí dizem, ah, se para ele não é errado, para mim também não deve ser. Mas lá no fundo há uma centelha de culpa. E esse é o problema. O que o texto em Romanos, a partir do versículo 14 que nós lemos, é que existem coisas que só é pecado baseado na nossa própria consciência. Por exemplo, existem pessoas que acreditam que comer carne de porco é pecado. Eu vou julgar ela por acreditar nisso? Não. Só que para mim não é pecado, não é errado. Porque tudo é puro se for apresentado e orado, está escrito na palavra. E eu sei disso. Mas se a pessoa não acredita nisso, ela não pode comer, porque ela não está comendo por fé. Ela está comendo apenas porque viu alguém dizendo que ela pode comer. Mas lá no fundo, ela acha que é errado e está comendo só para parecer boazinha. E talvez esse seja o problema. A maioria das vezes a gente quer fazer alguma coisa para dizer aos outros que aquilo dali não é errado e acabamos nos sentindo um pouco culpados. Talvez isso seja um tanto pesado para nós emocionalmente falando. Para muita gente, fazer uma tatuagem é pecado, porque está mutilando o próprio corpo ou porque está de alguma maneira destruindo a parte física do que se entende por corpo, por templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, para muita gente, isso é pecado. Tairone, mas não tem nenhum aspecto bíblico que diga que isso é pecado. Depende. Depende do que você vai entender. Vejam bem. É proibido biblicamente fazer uma tatuagem? Não. Alguns vão até usar um texto de Isaías que diz que Deus tem os nossos nomes gravados, escritos na palma da sua mão. Isso é uma desculpa bem esfarrapada, venhamos e convenhamos. Outros vão dizer o seguinte, não, mas Jesus tem uma tatuagem, porque está escrito que ele tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez essa pessoa que falou isso ainda não leu o texto na verdade. Vamos ver o que está no texto? Vamos lá. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 16 diz o seguinte: ele tem na sua veste e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na veste? Na coxa? Pois é, minha gente. Isso não é à toa. As pessoas dizem que ele tem escrito na coxa, mas a Bíblia diz na veste e na coxa, na roupa e na sua coxa. Está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso não implica em uma tatuagem, mas em uma representatividade de soberania. Entendeu? Então não vem com essa desculpa de dizer pra mim, ah, eu vou fazer porque Jesus fez. Jesus fez milagre. Tu tá fazendo milagre porque Jesus fez? Quando em carne, Jesus fazia muitas coisas que hoje nós não fazemos. Por exemplo, quando em carne Jesus tinha barba grande, que eu falei no vídeo anterior, tinha barba grande, tinha cabelo grande, andava de vestido, seguia as normas do judaísmo. Então, o que a Bíblia está ensinando? Que você pode fazer desde que isso não cause escândalo, enfraquecimento da fé, desunião entre os irmãos e nem faça com que alguém cometa pecado. Se você for fazer alguma coisa e esses aspectos estão aglomerados dentro desse conceito cristão, dentro desse ensinamento bíblico, então não faça. Simples assim. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer o seguinte, olha, que nós temos que andar assim como Jesus andou, mas que nós não devemos amar o mundo. Por quê? O que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que isso quer dizer? Que todos esses três aspectos, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo, as riquezas, a soberba, a grandeza da vida, tudo isso pode nos levar a cometer pecados e nos afastar da vontade de Deus. Todos os nossos desejos da carne, dos olhos e da vida como um todo podem nos levar a cometer pecados. Por isso nós precisamos ter cuidado e amarmos a Deus acima de todas as coisas. Em 1 João capítulo 5, versículo de número 21, a Bíblia faz uma afirmação linda e diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por que eu estou citando isso dentro desse vídeo? Por um simples fator. Quando você faz uma tatuagem, na maioria das vezes, as pessoas que fazem tatuagem, pelo menos as que eu conheço, sempre começaram fazendo uma
e depois tomam um gosto pela coisa e fazem mais e mais e mais e viram uma certa dependência disso. Na maioria das vezes, a tatuagem se torna um ídolo que precisa ser alimentado ali gradativamente. Então, isso quer dizer que fazer uma tatuagem é pecado? Não. Isso quer dizer, então, que eu devo fazer uma tatuagem? Não. Isso quer dizer que existem defesas bíblicas tanto para que você faça, que você pode fazer, quanto afirmando que você não pode fazer. Uma outra coisa é que quando essa tatuagem é criticada, na maioria das vezes, as pessoas tendem a defendê-la ferrenhamente como se aquilo fosse a salvação delas. E talvez esse seja o aspecto mais errado que possa existir. Entendeu agora? Fato é que você precisa demonstrar, de uma certa forma, o interesse pelo evangelho. Se fazer uma tatuagem não vai edificar, não vai edificar a fé de outra pessoa, vai enfraquecer a outra pessoa, fazer outra pessoa pecar, fazer ela deixar o evangelho ou escandalizá-la de alguma maneira, não pela tatuagem, mas pela sua atitude, a recomendação é, não faça. Tairone, mas eu sou tatuado, eu posso ser cristão? Pode. E se você é tatuado e é cristão, então você é cristão. A tatuagem não é um pré-requisito para a salvação. E nem para a condenação. Tá? Então, não precisa fazer muito alarde para isso. Apenas basta que nós tenhamos maturidade espiritual para aprendermos a amar as pessoas, independente daquilo que elas expõem. Certo? Quando se trata de tatuagem, é algo que está no corpo, que não dá para tirar, a menos que faça aquele tratamento por raio laser. Mas quando se trata de roupa, de comportamento, isso dá para mudar. Se dá para mudar, para ser um cristão melhor, mude. Você precisa mudar a sua conduta a fim de que as pessoas não lhe condenem por aquilo que você tem, certo? Mas glorifiquem a Deus por aquilo que você é, um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. Amém? Então, para finalizar, quer dizer que eu tenho liberdade, eu posso escolher entre fazer ou não? Pode. Mas uma recomendação que eu faço para você, converse com sua liderança. Não é pecado falar com seu pastor e dizer, olha, vou fazer por causa disso. Tá? Não é pecado fazer isso. Agora, é bom que você comunique, a fim de que não haja confronto de ideias, e nem de doutrinas, e nem de interesses. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fique com Deus, graça e paz, e até o próximo vídeo.